Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Joana Rodrigues e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Margarida Almeida Amoedo sobre a aventura do filosofar. Margarida Almeida Amoedo é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em filosofia contemporânea. É professora associada da Universidade de Évora, onde leciona desde 1987 as disciplinas de axiologia educacional, ética e introdução ao trabalho filosófico, entre outras. Bem-vinda, Margarida, e obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um gosto. Muito obrigada. Vamos então às nossas perguntas, começando então pela ideia da aventura que nos remete para uma proeza extraordinária e também para um percurso repleto de riscos e incertezas. É possível afirmar que tal se aplica à atividade filosófica? Sim, do meu ponto de vista, a noção de aventura é especialmente adequada para referir a complexidade e a riqueza da atividade filosófica, com os seus particulares atrativos e também desafios. Claro que sabemos que ela partilha com todas as modalidades de investigação o caráter de busca, de perseguição de respostas para determinados problemas, mas a filosofia tem marcas que a distinguem como atividade zetética por excelência, isto é, de indagação incansável, mesmo quando possa parecer improvável alcançar a verdade que procura. Trata-se de uma aventura com a sua enorme dose de sedução para o aprofundamento do pensamento, mas sem garantia de êxitos, permitindo, no entanto, chegar, por vezes, a resultados extraordinários, inesperados e arriscados até, mas sempre mentalmente instigantes. De acordo com o filósofo Ortega y Gasset, que a Margarida estuda, como se pode entender a filosofia e também a própria vida como um fenómeno desportivo? Pois, é interessante que nomeie desde já Ortega y Gasset, o filósofo a cujo pensamento mais me tenho dedicado há 40 anos e a quem apliquei o termo aventura ao abordar o conjunto da sua obra durante o meu doutoramento e depois no livro que daí decorreu e que publiquei sob o título José Ortega y Gasset, A Aventura Filosófica da Educação. O filosofar não só é uma aventura irrecusável para certas pessoas que, para viverem, têm necessidade imperiosa de ir para além das visões habituais das mais variadas questões, como se reveste do caráter desportivo que Ortega atribui à própria vida humana autêntica. Porquê? Porque a atividade filosófica requer a atitude exemplar nos desportistas de entrega ao exercício, aceitando que o esforço respectivo tem de ser despendido não por objetivos utilitários, mas por uma motivação vital. É semelhante ao que acontece com todos os autores ou criadores de obras valiosas, seja na arte, na ciência, na política ou em qualquer outro domínio de atividade, em que o ser humano, como um verdadeiro desportista, realize o seu esforço por iniciativa própria e não por alguma imposição ou retribuição externa. Um esforço, portanto, livre, o que obviamente não significa que esteja isento de dureza. Daí, aliás, merecer chamar-se esforço, não é? Também na linha desse esforço, passamos aqui para o conceito de heroísmo. Ou seja, numa perspectiva filosófica, em que é que consiste este heroísmo e como é que este heroísmo pode oferecer um caminho para viver de forma heroica? Apesar do rigor e da persistência requeridos pela atividade filosófica, quem a ela se entrega trilha caminhos vívidos, ardentes mesmo,
Por conseguinte, há um certo heroísmo, um heroísmo intelectual, digamos assim, que consiste em aceitar enfrentar problemas de natureza teorética e aspirar a encontrar dados que, de um ponto de vista utilitário, podem afigurar-se irrisórios, mas são os fundamentais para quem pretende renunciar a ideias feitas, a slogans, a informações já coligidas e ir para além das considerações mais imediatas ou aparentemente indiscutíveis, exercitando criticamente o pensamento, interrogando, portanto, tudo o que, sem se sujeitar a análise e discussão, seja apresentado como indubitável. Por outro lado, cada pessoa com desígnio de autenticidade procura identificar o seu ser próprio, ou, por outras palavras, identificar quem é profundamente e se converte em ideal ético. Ideal ético mediante o qual espera afirmar-se inconfundivelmente. Então, este desígnio e este caminhar em busca de si mesmo, este caminhar algo solitário e tantas vezes inóspito, aos olhos dos outros incompreendido e estranho, podem ser qualificados igualmente como heróicos. Viver humanamente exige este tipo de heroicidade, assim como viver filosoficamente exige a coragem intelectual indispensável para poder tentar encontrar, para procurar responder a problemas que nem todos reconhecem como tais. Voltando também um bocadinho ao Ortega y Gasset, como é que nós podemos entender o conceito de salvação no pensamento deste filósofo? Bem, o que referi anteriormente também tem uma relação estreitíssima com o pensamento de Ortega. Em relação a esta categoria de salvação, a respeito da qual agora a Joana pergunta, para esclarecer é preciso fazer um trajeto um pouco mais extenso, mas vamos ver se com um mínimo de dispêndio do seu tempo. Para o filósofo Ortega y Gasset, a compreensão e clarificação das circunstâncias em que cada ser humano vive e que o ou a marcam enquanto pessoa é uma tarefa indeclinável, sobretudo para quem se dedica à filosofia, que é, em grande medida, esforço por sistematicamente procurar o sentido do universo e, com os produtos críticos desse esforço, reforçar o sentido do seu viver. Portanto, há logo aqui uma relação entre procurar o sentido também do próprio. Em Meditaciones del Quijote, que foi o primeiro livro concebido como tal por Ortega e publicado em 1914, o filósofo anunciou uma série de ensaios sobre temas diversos que se propunham, qualquer que fosse o objeto considerado, levar esse assunto ao que ele chama a plenitude do seu significado. E, efetivamente, o resultado principal da atividade filosófica é sempre a articulação de enunciados que se impõem pelo seu poder de amplificar racionalmente a realidade, criando um novo mundo de sentido. E o jovem filósofo espanhol, porque note-se que estava-se ainda no início do século XX, assume em Meditaciones del Quijote o propósito de abordar, seja uma personalidade, ou um livro, ou um quadro, ou um sentimento, por exemplo, e permitir que se tornem visíveis aspectos anteriormente encobertos. E isso é, no seu ponto de vista, comparável
ao amor intelectual de Spinoza, pois considera que em cada coisa há a indicação de uma possível plenitude e que o amor que é definido como amor à perfeição do amado, é o afeto característico da atividade intelectual quando ela toma os seus objetos com a pretensão de revelar a sua plenitude ou perfeição. Assim, o que Ortega designa por salvação, no seu livro de 1914, remete quer para o que se busca, ou seja, o sentido pleno de um tema ou de uma realidade, quer para o respectivo ato de o buscar. No pensamento orteguiano, a compreensão é um imperativo e o filosofar uma aspiração constante à intelecção compreensiva de todas as coisas, pelo que Ortega refere o filosofar como ciência geral do amor, com as suas potencialidades salvíficas. Portanto, a ideia de que o amor, mesmo que seja o amor intelectual, tem capacidade salvífica. E é neste quadro que se pode entender a necessidade de dirigir a meditação para as nossas circunstâncias, uma vez que, como afirmou, e mais ou menos todas as pessoas repetem, eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se não as salvo a elas, não me salvo eu. Não é? Essa grande fórmula N vezes repetida de Ortega. Qual é a importância para o ser humano de ter um projeto de vida e quais seriam as consequências de não ter um certo programa a seguir? Muito bem, sobretudo do ponto de vista, continuamos com o mesmo tipo de pensamento de base orteguiano, poderíamos dizer no seu quadro que ser quem profunda e autenticamente se aspira a ser é viável apenas porque o nosso ser não é concebido à maneira eliática. Neste tipo de pensamento, há a concepção de que não somos à partida uma identidade substantiva. O que temos desde o começo é uma circunstância que nos limita, mas podemos, devido a um projeto vital próprio, entender essa circunstância, enriquecê-la, transformá-la. Então, o primeiro projeto é um projeto de ser si mesmo. Aliás, Ortega chegou a afirmar que ser herói consiste em alguém ser si mesmo. E é em relação a este primeiro projeto que muitos outros dele dependem. Esse é o projeto original e radical, mediante o qual nos fazemos a nós próprios, fazendo algo com a circunstância que à partida encontramos. Parece então claro que salvar a circunstância equivale a procurar o sentido do que não se confunde com a nossa consciência e a integrar a circunstância numa vida peculiar que tem de ser por nós feita. A vida humana é concebida então como tarefa, é um que fazer, não está feita, é um problema que tem lugar no ser humano. Daí a importância de entendermos a vida humana com a sua essencial problematicidade e de cada pessoa tomar a sua como uma espécie de ofício, ou seja, uma ocupação em que devemos empenhar-nos muito seriamente, pois trata-se de um problema individual que se converte em questão filosófica, exigente de explicitação e de justificação para que se realize o destino concreto de cada um ou cada uma de nós. A vida humana, cuja noção foi desde cedo associada por Ortega ao individual, à singularidade,
inconfundível com a vida no reino da natureza, que as generalizações das leis físicas apreendem, destaca-se pela especificidade de um ser que não é mero organismo e que pode escolher ser protagonista da sua vida, cumprindo os requisitos de ânimo e de capacidade de esforço, lá está, que distinguem a heroicidade humana que referimos já anteriormente. A concepção de vida humana como vida particular confunde-se praticamente com a de vida humana como fidelidade ao ser único que se quer ser, o que surge tão somente como projeto, um projeto de aventura individual e como obrigação de autenticidade, requer escolha e lealdade a um fundo vital. As noções de viver como manifestação de um fundo íntimo e de realização de cada ser humano, do que cada ser humano é como projeto, percorrem toda a obra de Ortega e ligam-se indelevelmente à sua compreensão do caráter dinâmico da nossa relação com o mundo. Uma relação dinâmica, umas vezes favorável, outras desfavorável, da qual depende o valor que qualifica tudo o que nos caracteriza, corpo, alma, caráter, circunstância, bem como dependem, por conseguinte, as diferenças de situação de todos os seres humanos, um por um. A intervenção do ser humano na sua circunstância corresponde, portanto, à fidelidade ou, pelo contrário, à traição, ao peculiar programa de existência em que cada um ou cada uma de nós autenticamente consiste. Na verdade, o ser humano é livre de realizar ou não esse programa ou projeto. Daí que, por um lado, o problema ou o drama que a vida é se agudize quando a nossa vida real desfigura o que poderíamos ser em autenticidade. Por outro lado, quando atendemos a essa espécie de convocatória íntima a cumprir o nosso projeto de ser, a que Ortega chama vocação, somos criadores de uma realidade inconfundível. A vida própria, cujas orientações não resultam de um dever genérico, de tipo kantiano, mas se coadunam com um imperativo vital, profundo e primário, respeitando o qual a nossa vida efetiva coincide com a nossa vida projeto. Não é fácil viver humanamente, uma vez que temos em cada instante que decidir o que havemos de fazer no seguinte e, situados nas vicissitudes da vida concreta, temos de descobrir e realizar o nosso próprio projeto de ser. Que análise faz a Margarida sobre a falta de humanidade como conceito no nosso relacionamento com o outro? Bom, em particular no relacionamento com o outro, sobretudo se se trata de outra pessoa, importa mais atender do que ao conceito, atender ao valor humanidade. Do meu ponto de vista, nós temos de entender a palavra humanidade num sentido que vai muito para além da designação habitual de conjunto de todos os seres humanos e remete para uma tarefa que se impõe a cada um dos seres humanos. Por vezes, falar em todos encobre o que cabe a cada um. Daí termos vantagem em, nestes temas, usar a expressão todos e cada um, quando não queremos perder de vista o que tem de realizar-se com o nosso próprio contributo. E todos e cada um de nós temos de assumir a tarefa de integrar a humanidade não como um qualquer, entre outros, mas como cada um como uma pessoa distinta. Portanto, que
tem de viver humanamente, tem de afirmar a sua identidade pessoal, realizando a humanidade enquanto caráter distintivo de ser. Talvez possa parecer confusa a afirmação da humanidade como valor, mas para mim, que me dedico à axiologia e, em termos de docência, à sua aplicação pedagógica, tenho sempre presente que a educação visa, em todas as suas práticas, a formação de seres concretos que pertencem a uma espécie cujos membros têm de não apenas viver, mas viver humanamente. Pela nascença, pertencemos à espécie logo adjetivada como humana, mas esta condição não pode esgotar-se na alusão vaga a uma essência. Implica, sim, concretizarmos ao longo da nossa existência o valor humanidade, o valor que distingue ou especifica a humanidade, isto é, implica o encargo ou a missão de, através da nossa praxis axiológica, portanto, da nossa ação realizadora de valores, transformarmos as potencialidades genéticas da espécie animal a que pertencemos ou, por outras palavras, cumprir o que é fundamental à dignidade dos seres humanos. E qual é a importância da fraternidade no mundo atual? De que forma é que a fraternidade pode então salvaguardar a dignidade humana? A fraternidade é indispensável no mundo atual, como o terá sido em todas as épocas, pois a dignidade humana diz respeito a todos e cada um dos seres humanos, se quisermos usar aquela expressão que referimos há pouco, como explicitando o que cabe a cada um dos que integram o conjunto dos seres humanos. A importância de encontrar humanidade nas suas vidas, nas nossas vidas, para que mereçam designar-se como humanas, obriga-nos a interrogar constantemente o que falta fazer, o que tem de ser feito, o que deve ser feito. E, como muitos autores têm assinalado, o nosso tempo, e essa é que é talvez a grande diferença, é o primeiro na história em que os problemas humanos têm de ser analisados e resolvidos à escala planetária. Sobretudo as situações de miséria extrema, causada por guerras, por escassez de recursos naturais, catástrofes ligadas às alterações climáticas, ilustram com evidência que uma parte imensa da humanidade vive desumanamente e mesmo os demais sofrem, quando não por falta de bens materiais, por exemplo, por falta de saúde mental, em sociedades em que, graças à desigualdade de todos os tipos e uma indiferença que desumaniza pessoas, contextos e em geral, os nossos modos de viver. A fraternidade parece-me ser o antídoto dessas tendências que ignoram ou desrespeitam a dignidade humana. Supõe que se mantenha o ânimo para enfrentar os problemas, começando por compreender o que pode e deve ser feito para salvaguardar um ideal comum de humanidade. O desempenho dessa tarefa passa por suprir o que não está ao alcance, por exemplo, dos que são mais pobres, dos que não têm saúde física ou mental, dos que, querendo, não têm emprego. Para isso, não podemos deixar-nos enlear pelo igualitarismo. O igualitarismo endeusa a igualdade, mas acaba por sacrificar as liberdades individuais, ou seja, acaba por inibir a participação livre das pessoas na proporção das suas capacidades para que se superem as assimetrias lesivas da dignidade humana. O facto de sermos corresponsáveis não significa que todos somos chamados a fazer o mesmo. Pelo contrário, cada um ou cada uma de nós tem a obrigação de defender e honrar essa dignidade no máximo das nossas possibilidades, emanando-nos dos que passam por situações difíceis ou mesmo tormentosas
e independentemente de nos serem ou não próximos, por exemplo, por afinidades psicológicas ou culturais ou geográficas. Porque ao caráter universal da dignidade a que aludimos, corresponde idêntico caráter universal da fraternidade de que necessitamos. E para terminar então, Margarida, como é que a filosofia contribui para humanizar a vida à escala planetária? A filosofia, isto é, como mencionámos no início da conversa, o filosofar, portanto a filosofia enquanto filosofar, atividade ou investigação filosófica, pode contribuir para humanizar a vida por permitir, desde logo, compreender em que consiste e o que supõe respeitar radicalmente a humanidade. Está ao seu alcance clarificar e até forjar conceitos com força suficiente para não apenas alimentar debates teóricos sobre o ser e a existência, mas antes para identificar o que é necessário fazer para resolver problemas humanos. Quem vive filosoficamente torna-se sensível ao que falta para que haja realização progressiva da humanidade, pois apreende a relevância metafísica, antropológica, ética de uma tal aspiração e pode, na prática, no seu contexto social e político e na comunidade alargada em que entra em diálogo crítico com outros interlocutores, delinear projetos individuais e coletivos de construção de sociedades pacíficas, livres e justas. Embora não seja suficiente, é indispensável a consciência profunda do que distingue os seres humanos, com a sua pluridimensionalidade constituinte e as potencialidades que viabilizam que escolham livre e responsavelmente o seu agir. E as reflexões filosóficas, deste ou de outro tipo que nós referimos antes, são, em geral, feitas a partir de preocupações e de necessidades que surgem localmente, mas são problemas globais, para que se procuram respostas que possam ser válidas a uma escala, como referiu, planetária, o que acarreta muita persistência e muita entreajuda e intervenções de diferentes prazos, de curto, de médio e de longo prazo. Muito obrigada. Gostaria de deixar alguma sugestão aos nossos ouvintes? Bom, em termos de recomendações de leituras, eu tenho dificuldade, porque penso que para aprofundar estes temas pode ser igualmente proveitoso participar num espetáculo de teatro, assistir a certos documentários televisivos ou alguns filmes no cinema e, portanto, nesses campos poderia realmente ser feitas múltiplas sugestões, mas potencialmente todos os caminhos podem ser benéficos, dependendo bastante da disponibilidade com que nos entregamos também a procurar, não é? Porque quem não procura não encontra, não é? Em termos de leituras, a chamada leitura dos clássicos é sempre recomendável e muitos destes temas de que falamos encontram-se insinuados ou discutidos em obras de tão longa data como a República de Platão, ou a Ética a Nicômaco de Aristóteles, ou o posterior Discurso sobre a Dignidade Humana de Pico della Mirandola, um representante do humanismo renascentista. Também me parecem fundamentais de épocas mais recentes, não só para entender como para empreender a aventura do filosofar, ler. Claro está que vou fazer uma sugestão atendendo às minhas preferências mais recorrentes, ler a imensa obra de José Ortega y Gasset, que tem desde há uma dúzia de anos uma excelente edição crítica, em 10 tomos,
Mas, para quem não tenha ainda lido nenhum texto dele e importe começar por algum, recomendaria QS Filosofia, que foi talvez o que me levou a mim à área de estudos universitários a que me dedico há já várias décadas. Muito obrigada, Margarida, foi um gosto tê-la aqui. De nada, foi também um prazer muito grande conversar consigo. Muito obrigada, Margarida. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Margarida Almeida Amoedo, licenciada em Filosofia e mestre em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Coimbra, doutora em Filosofia pela Universidade de Évora. Atualmente, é professora associada da Universidade de Évora, onde tem lecionado desde 1987 as disciplinas de Axiologia, Axiologia Educacional, Ética e Introdução ao Trabalho Filosófico, entre outras. A sua investigação tem incidido, sobretudo, sobre o pensamento filosófico de Ortega y Gasset e sobre a tematização axiológica dos problemas da educação. Foi investigadora do Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, desde 6 de fevereiro de 1998, data a partir da qual se integrou nos trabalhos desenvolvidos pelo projeto de pensamento hispânico, Pensamento e Cultura Hispânicos. Entretanto, passou a investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades, onde pertence ao grupo de investigação de pensamento moderno e contemporâneo. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.